Bom dia a todos. É uma honra estar aqui na Rio Info, compartilhando um pouquinho de pensamentos e provocações. E justamente alinhado ao tema, né, quer dizer, que é a cultura digital, a gente escolheu, meu nome é Gustavo Robichê, sou coordenador do EcoPUC Rio e professor da PUC. A gente escolheu um tema muito bacana para compartilhar um olhar que a gente tem sobre o capital humano e o papel da tecnologia no capital humano dentro dessa seara de cultura digital. E justamente a primeira provocação é que eu entendo que a soma do capital humano e tecnologia potencializa o ser humano a superar seus limites, a superar, inclusive, possibilidades. O ponto principal, e aí começando, a gente precisa entender exatamente o momento em que a gente está em termos de sociedade digital. Hoje, na era do marketing digital, pessoas e empresas, e principalmente marcas, se divulgam e potencializam negócios e oportunidades. Redes sociais e toda a questão da comunicação digital está com muita força e muito presente. A gente já começa a observar um outro tipo de modelo de negócio digital, onde não só tecnologias e pessoas e empresas, elas compartilham oportunidades de negócio, transformando as nossas vidas. O quanto que uma tecnologia como o Uber não mudou a nossa relação com mobilidade urbana, o quanto que a tecnologia como o Airbnb não mudou a nossa experiência com relação ao turismo e as possibilidades com que a gente planeja a nossa vida. E o que é mais importante é que a gente justamente começa a entrar numa era, que é uma era definida como negócios autônomos, onde o ponto de vista principal são justamente as pessoas estarem direcionando a aplicação da tecnologia ao seu serviço. Então, a gente, como sociedade, a gente tem que começar a defender esse tipo de reflexão e esse tipo de momento como um momento onde o ser humano ele vai potencializar e superar os seus limites. O ponto principal na transformação digital é a gente entender esse movimento como um movimento de desenvolvimento econômico e novas oportunidades de negócio. O que eu quero dizer com relação a isso? A primeira é que justamente essa combinação de pessoas, tecnologias e empresas, elas redefinem completamente uma indústria. Elas redefinem a indústria do turismo, elas redefinem a indústria da mobilidade urbana, elas redefinem a forma como eu lido com dinheiro. Quer dizer, se a gente for buscar um jovem hoje, ele já não tem mais tanto apego nem ao papel moeda, nem ao cartão plástico. Ele já está fazendo transações totalmente digitais e sem a impedância do mundo físico. Não só a gente pode redefinir indústrias que já existem, como a gente pode criar novas indústrias. Mais do que criar, a gente pode co-criar. A gente tem observado o estabelecimento de novas conexões e novas parcerias que trazem para a gente oportunidades de desenvolvimento, tanto sob o ponto de vista pessoal, quanto sob o ponto de vista de negócio, mas principalmente redesenhar e recriar a nossa sociedade, a sociedade que a gente quer. E, por fim, um ponto importante é que o mundo não é mais feito por silos e muros, os muros estão sendo desconstruídos. Indústrias estão capturando novas indústrias. Então, o que a gente vai mais ver daqui para frente é justamente esse mundo de colisões, mas colisões onde a gente possa redefinir modelos de negócios, onde a gente possa co-criar e onde a gente possa ter indústrias cada vez mais integradas. A mensagem e o mantra principal que eu gostaria de defender hoje para vocês é que pessoas são chave dentro desse processo. Em geral, quando a gente conversa sobre transformação digital, no fórum como o fórum do CIO, a gente vai discutir que tecnologia vai impactar mais o meu negócio, qual é a prioridade de investimento que eu tenho que fazer. E a primeira mensagem que eu queria trazer para vocês é que pessoas são prioridade. Porque, no modelo clássico, pessoas são as criadoras das tecnologias e dos negócios, pessoas são consumidoras desses produtos e desses serviços, e, por enquanto, pessoas ainda produzem serviços e produzem. O quanto que esse tripé vai durar, eu não sei, mas a certeza que eu tenho é que o propósito da transformação digital é mudar a vida das pessoas,
é potencializar conexões entre pessoas, e conexões é a palavra-chave. Uma pessoa que conhece uma pessoa que desenvolve um negócio, uma pessoa que demanda um negócio diferente. Então, cada vez mais isso vai ser importante, e a gente tem que colocar as pessoas no centro dessa discussão. E a provocação que eu faço para vocês é a gente sim olhar para a tecnologia, mas como uma tecnologia habilitadora de superpoderes para as pessoas. Então, o que a gente tem que discutir é, sim, que tecnologias geram mais valor e oportunidades para essas pessoas. E aí vamos falar um pouquinho de tecnologia. Hoje o mundo é um mundo inundado por dados. Inundados porque muitas vezes a gente pode se perceber imerso, não sabendo tomar decisões, existem muitas alternativas, existem muitas possibilidades, mas existem técnicas que podem nos ajudar nessa jornada de escolha. Ciência de dados é um fórum extremamente importante, é um fórum adequado e vai se desenvolver e está se desenvolvendo muito. Outra, ainda pensando em superpoderes, o que o mundo da ficção científica não traz para a gente em termos de genética e biotecnologia. Né? Os avanços dentro dessa área são tão grandes que a gente não consegue materializar o que está acontecendo, mas isso está acontecendo e está acontecendo numa velocidade cada vez maior. Ampliando essa discussão, internet das coisas, dispositivos conectados, gerando dados, atuando dentro do mercado, dentro dos negócios, dentro das empresas, dentro do nosso dia a dia. Inteligência artificial, um grande paradigma da máquina sendo, de fato, auxiliar do ser humano na execução de determinado serviço ou na busca por determinado tipo de valor. Sistemas conversacionais, hoje, muitas vezes, a gente conversa com máquinas, né? Isso para a gente ainda é um pouco artificial, né? A gente não está acostumado com esse diálogo, mas as novas gerações interagem com Alexa, Siri, etc., de uma maneira extremamente natural. E criticam isso no sentido da evolução desse tipo de tecnologia. Se a gente for olhar a quebra, quando eu falo que os muros eles estão sendo destruídos, né, todo mundo que vê, o mundo novo digital que está sendo construído com realidade aumentada, realidade mista, enfim, ela está justamente quebrando essas fronteiras entre o que é digital e o que é físico. E olhem o grande volume de oportunidade que a gente tem com relação a isso. E o volume de oportunidade que pessoas podem expressar a sua vontade, desenvolver novos negócios, demandar novos tipos de serviço e novos tipos de produto. E, por fim, o que não vai ser o mundo a partir de uma maior transparência oferecida por blockchain e contratos inteligentes. Menos impedância, menos atrito entre pessoas e empresas. Outra questão extremamente importante quando a gente fala de tecnologias, em última análise, a tecnologia ela sempre vai ser orientada para pessoas. Para pessoas, sob o ponto de vista clássico, que é o ponto de vista do consumidor. As empresas elas investem bastante em tecnologia, justamente buscando satisfazer ou reter determinado consumidor. Não só isso, aprimorar a interação e aprimorar o conhecimento que eu tenho desse consumidor, para que eu possa ou reduzir custos de venda, chegando no consumidor certo para o produto certo, ou personalizando experiências. E o que não é a complexidade do mundo na convivência de diferentes gerações. E cada vez mais o intervalo entre gerações ele está sendo reduzido e vai ser reduzido cada vez mais. O olhar que eu queria compartilhar do Klaus Schwab não é necessariamente o olhar de negócios, onde o que conta é a velocidade com que as mudanças ocorrem, a velocidade com que as empresas elas se posicionam. Queria compartilhar com vocês um olhar que é um olhar sob o ponto de vista das pessoas. As pessoas bem avaliam um produto ou um serviço em função da economia de tempo que aquilo te traz. Então, vamos observar o caso do Uber, que é um caso clássico que todo mundo conhece. Mais do que só o preço, é a comodidade de você solicitar um serviço no lugar onde você está, para o lugar onde você vai, com poucas interações, ao clique de um botão. É isso que faz diferença. É o valor que as empresas estão dando ao tempo das pessoas. E quanto mais tempo a gente oferece, quanto mais tempo livre a gente oferece para as pessoas, mais valor esse tipo de produto vai estar. E a tecnologia tem um ponto-chave aí. Mas não é só tecnologia, é criatividade, é conhecimento e, principalmente, experimentação.
Falando de aprendizado, né, quer dizer, a gente tem uma visão clássica e a nossa sociedade é muito influenciada pelo Ocidente. Mas existe uma experiência em larguíssima escala que está acontecendo no Oriente, em especial na China, que traz um volume de pessoas interagindo por meio de pagamentos inimaginável, muito superior do que a soma de pessoas na União Europeia e nos Estados Unidos. Essas pessoas elas estão assinando conteúdo em streaming, assinando a internet, elas estão utilizando intensivamente meios de pagamento. Eu diria que o sistema financeiro na China, em especial, ele oferece cenários de inspiração para o Ocidente se reposicionar. A gente tem visto movimentos de bancos clássicos como o Itaú oferecendo o IT, ou mesmo ecossistemas digitais como o Rappi oferecendo formas de pagamento que são formas de pagamento com menos impedância, com mais objetividade, valorizando o quê? O tempo do usuário dentro daquele processo. Eu não quero perder tempo com uma atividade trivial. Se eu tenho um meio de fazer isso e valorizando o meu dia a dia, o meu tempo, eu vou optar naturalmente. E, obviamente, dados na China têm uma ordem de grandeza também enorme, dados não só gerados por dispositivos, mas principalmente, e aí por uma característica de baixa regulamentação, dados a respeito de pessoas, dados a respeito sobre o conhecimento de limites e possibilidades sobre pessoas. Então, essa fronteira de conhecimento é uma fronteira de conhecimento que a gente tem que observar e tem que trazer as boas lições e o que isso está trazendo como oportunidade de desenvolvimento de negócios aqui no Brasil. Em especial, eu queria destacar uma lição, que é uma lição que traz justamente essa visão de uma economia do passado, onde a oferta ela era projetada, produzida e oferecida para um conjunto de consumidores. Muitas vezes era um produto que era gerado sem necessariamente refletir o interesse desse consumidor. O que a gente está vendo acontecer, e não só na China, é justamente uma economia baseada em percepções e insights que são colhidos dos consumidores, e aí sim eu faço um design personalizado, e aí sim eu faço uma produção mais inteligente e ofereço isso para o meu mercado. O que é a lição que a China está trazendo para a gente? O ecossistema digital chinês é altamente integrado. O que é ele ser altamente integrado? As empresas chinesas estão em rede, mais presentes no dia a dia dos consumidores. O que isso traz para as empresas? Um resultado claro e um resultado objetivo. Eu sei qual é o melhor momento para interagir com o meu consumidor. Vou te dar um exemplo do meu dia a dia. Esse final de semana eu fui para um hotel no interior aqui do Rio de Janeiro, um hotel de praia, e aí o aplicativo do hotel urbano virou para mim, estava chovendo no sábado. Está chovendo? Será que você não quer ir para um resort que tem sol o ano inteiro? Olha o que é esse tipo de possibilidade. É um dispositivo, um aplicativo coletando dados sobre a meteorologia disponível ali no meu aparelho, com a minha localização, percebendo que eu estou numa situação de desconforto e oferecendo uma oferta no momento certo para a minha tomada de decisão, que é um meio alternativo, que é um local alternativo, que óbvio que ele tinha um produto que atendia aquele interesse. Se a gente for extrapolar isso, eu trago um exemplo da Ant, que é uma empresa do grupo Alibaba, e eu sugiro que vocês conheçam as empresas da China, os conglomerados econômicos, Alibaba, Tencent, com uma participação extremamente importante aqui no Brasil, uma agressividade até em termos de investimento em empresas brasileiras, gerando até unicórnios recentemente com esse tipo de posicionamento. Essas empresas elas compartilham uma estratégia que é estar próximo dos seus consumidores em todos os momentos da vida deles. É você poder perceber se ele tem disponibilidade de recursos para fazer algum tipo de investimento, se ele precisa de crédito para alguma necessidade em especial, se ele está em determinado momento em um local onde ele pode oferecer uma experiência física e um produto diferenciado. Então, na verdade, esse conceito de ecossistema integrado tem relação exatamente com estar próximo do meu consumidor e poder entender exatamente as necessidades dele.
Queria compartilhar com vocês, a economia digital, de maneira geral, tem vários fatores críticos, mas alguns são especiais em termos de pessoas. O primeiro deles é que o nosso consumidor está mudando, e essa mudança ela ocorre com uma velocidade cada vez mais rápida. Isso demanda, naturalmente, uma visão sobre novas propostas de valor, novos serviços e novos produtos. E, por fim, a gente tem que entender a questão geracional e as mudanças demográficas como uma mudança importante dentro de uma estratégia geral e uma estratégia de posicionamento mais ampla. Somado a isso, se a gente for observar o conjunto de tecnologias que estão disponíveis, os novos competidores que estão entrando a cada dia no mercado, e mudanças importantes em termos de regulamentação, e aí compartilhar com vocês uma lição que eu aprendi de um grande empreendedor brasileiro, talvez um dos maiores empreendedores dessa geração recente. O dinheiro no Brasil muda de mão a partir de mudanças em leis e mudanças em regulamentações. Então, isso é importante para que a gente aprenda a não só acompanhar a tecnologia, a não só acompanhar o comportamento do consumidor, as novas demandas dele, mas acompanhar momentos em que determinada regulamentação vai mudar, porque aquilo vai gerar uma nova velocidade de produção de conhecimento. E a gente tem que entender que, muitas vezes, o mundo nasce sem regulamentação, né? O que foi o Uber? O Uber se tornou uma realidade antes da gente ter regras claras de operação, né? Não que era uma operação ilegal, eu não sou advogado, eu não vou discutir esse tipo de posicionamento, mas ele forçou a sociedade a abrir uma discussão, até pelo impacto potencial que aquela tecnologia, que aquele modelo de negócio trouxe, não só para as empresas, mas principalmente para uma classe de pessoas que foi diretamente impactado por eles. Isso tudo traz para a gente uma observação, que é uma observação super discutida hoje em mercado, é que os ecossistemas estão em evolução. O que quer dizer um ecossistema estar em evolução? Novas empresas surgem no mercado, como eu já tinha comentado, desses novos competidores, empresas deixam de existir, mas principalmente as relações entre essas empresas elas estão mudando. Eu não tenho só competidores, muitas vezes eu compito com uma empresa e eu colaboro com ela em outra vertente. Isso vai ser cada vez mais comum, essa dualidade e o potencial que essa dualidade traz para a gente. Trazendo uma visão ainda da questão de regulação, um mantra que a gente não pode esquecer é que experimentar é preciso. Experimentar limites, experimentar possibilidades, experimentar um mundo novo que está sendo construído. E está sendo construído agora com os governos perceberem que eles não têm que mais só discutir emprego, o futuro do emprego. Eles têm que discutir exatamente possibilidades de criação de novos modelos de negócio que vão enfrentar barreiras em leis já existentes. As leis elas não vão conseguir se adaptar na velocidade que a gente precisa. Então, o que iniciativas de sucesso têm feito? Elas têm compartilhado espaços de experimentação, onde, a partir de limites combinados com determinados setores, você permite que novas experiências ocorram. E você aprende com essas experiências. Aprende com experiências que dão certo, aprende com experiências que precisam de novas regras e novas leis. É a partir disso que a gente vai construir um mundo novo. Um mundo com mais consciência, um mundo a partir de um aprendizado oriundo de um processo de experimentação. Eu compartilho com vocês uma iniciativa que foi desenvolvida no Reino Unido, que foi a criação de um sandbox regulatório. O que era o sandbox regulatório? Com foco principalmente no setor financeiro, seguros e atividades correlatas. Você permitia que determinadas experiências novas ocorressem, sem os limites e sem as amarras das leis tradicionais. São ciclos de experiência muito controlados, com janelas de oportunidade para você experimentar. E olha que números bacanas que eles trouxeram em um relatório que foi publicado pela autoridade financeira inglesa. 40% dos projetos testados eles foram investidos. O que isso quer dizer? Que eles tiveram êxito. Eles fizeram não só a prova de conceito, mas mostraram que aquilo traz valor para a sociedade, aquilo traz valor para as empresas que têm interesse nesse ecossistema. A segunda vertente também importante é que em 30% dos casos não era bem aquela ideia que seria aplicável dentro daquele contexto. Então, 30% dessas ideias, eles pivotaram, eles tiveram que mudar de direção,
Ou mesmo a autoridade regulatória observou, olha, isso traz um risco que precisa ser trabalhado. Eu não vou expor determinados clientes a esse risco. E eu crio a regra a partir do fato, e não a partir de uma ilação de lobbies e um modelo tradicional como a lei de fato regra e como as coisas são trabalhadas. Muitas aplicações foram desenvolvidas nessas diferentes áreas, várias tecnologias foram exploradas, blockchain, plataformas online, biometria, robôs, machine learning, enfim. Essa experiência foi tão importante que ela virou um benchmark internacional de uma nova forma de reguladores atuarem no mercado. Hoje a gente já tem um ecossistema regulatório formado por Banco Central, CVM e SUSEP no Brasil, que estão com uma chamada pública justamente para lançar um sandbox no Brasil, permitindo que todas as regras rígidas do setor financeiro e precisam ser para a segurança do setor financeiro sejam flexibilizadas em momentos específicos e por tempo determinado. Então, é uma recomendação que vocês acompanhem isso, vocês se informem em mais detalhes sobre essa possibilidade. Outra questão, eu escolhi, existem várias estratégias para a gente construir um ecossistema digital. Eu procurei destacar 3 delas que eu entendo como as 3 mais importantes. A primeira delas tem relação com parcerias e conexões. Lembra o conceito de ecossistema? Lembra o conceito de novas conexões? O que a gente pode fazer melhor do que a gente faz hoje? Se eu já tenho um fornecedor, como é que eu posso melhorar a integração com ele? Como é que eu posso facilitar a minha vida e a vida dele? Como é que eu posso me preparar para ter novos fornecedores daquele mesmo produto ou daquele mesmo serviço para que eu possa crescer, para que eu possa justamente aproveitar esse mundo exponencial e crescer com consistência. O segundo, é um mantra que a gente está vivendo, a gente precisa simplificar a nossa sociedade. A simplicidade ela vem, muitas vezes, do que a gente chama de desintermediação, mas muitas vezes a gente analisar a forma como a gente faz e entender se a gente não pode fazer de maneira mais objetiva. E o terceiro tem relação direta com uma preocupação que tem que estar na nossa mente. Será que os meus consumidores atuais, os meus clientes, não podem me substituir? E se eles podem me substituir, pelo que eles vão me substituir? Será que eles vão ter autonomia para fazer isso de maneira independente? Será que eles vão buscar novas formas de fazer isso? Será que eles vão buscar um concorrente meu, que é de outro setor, que não é necessariamente o meu? Por que essa reflexão é importante? A gente não pode ficar parado. A gente precisa experimentar, experimentar, experimentar. O ponto-chave que eu queria já começar a encerrar é a gente pensar nesses 3 pilares. O primeiro pilar são pessoas e conexões. Cada vez mais a gente vai poder fazer mais com a nossa rede relacional. Isso é extremamente importante. Pessoas com pessoas transformam o mundo. O segundo, que tem relação com superpoderes, mas superpoderes com diversidade. Eu preciso de diversidade de pessoas para que eu possa construir esse mundo novo. Não é só o técnico, não é só o cara de negócio, não é só o criativo. É a combinação desses 3 ou a combinação desses 3 com outros. Não é só jovem, é jovem de coração. Eu preciso do fervor da juventude, mas eu preciso da experiência de quem já vivenciou um mundo que não é mais o mundo que a gente experimenta hoje, mas que passou já por mudanças. E o terceiro ponto, eu preciso experimentar, experimentar, experimentar. Porque não existe uma fórmula que resolva todos os nossos problemas. E aí a provocação da inovação com I minúsculo não é um erro de tipografia. É que a gente tem que pensar numa jornada onde eu possa fazer um passo de cada vez. Onde eu possa experimentar esse mundo novo, consciente do desafio que eu estou enfrentando, mas consciente das possibilidades que eu estou criando e do aprendizado que eu criei a partir disso. E a gente precisa aprender a partir dos nossos erros. E compartilhando com vocês uma iniciativa, é a primeira vez até que a gente está fazendo uma divulgação aberta, a gente tem programas de inovação tecnológica da PUC, onde a gente busca diminuir os muros da universidade, trazer empresas para que a gente possa fazer atividades de cocriação. Atividades de cocriação com um objetivo muito claro, que eu possa abrir um mundo de possibilidades para jovens talentos. Então, compartilhar um videozinho super curto.
A gente tem os processos de inovação que têm ciclos contínuos de seleção. A gente está com um programa aberto do Apple Developer Academy, que foi o nosso programa pioneiro. Recomendo a todos que divulguem essa oportunidade para jovens talentos de graduação de todas as universidades, principalmente aqui do Rio de Janeiro, mas não restrito ao Rio de Janeiro, e de todos os cursos independentes da linha original de formação. Então, inovação ela não é restrita a uma área de conhecimento, inovação é uma possibilidade e é o mantra do mundo em que a gente está. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando essas provocações com vocês. Seguem aqui os meus contatos, seguem os contatos do ECO, nos sigam nas redes, compartilhem esse conhecimento, façam fazer, a partir desse compartilhamento, a sua rede ter acesso a conteúdos extremamente qualificados. Tá bom? Que seja um evento excelente para todos. Bom dia.